A paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui neste momento para poder compartilhar da palavra do Senhor. E é um momento maravilhoso, porque a adoração livre ao Senhor, Ele traz isso aos nossos corações. É um momento de entrega, um momento de oração, já passamos por um período de oração, um momento de adoração, de louvores, né, de colocar o nosso coração ao alto. E neste momento agora vem a ministração da palavra. Na sequência vamos continuar adorando ao Senhor. E ao final a gente vai ter aquele momento de comunhão entre os irmãos. Agradeço a presença de cada um aqui nessa noite. E aqueles que também estão assistindo através do YouTube essa ministração, que possa alcançar, que possa chegar no teu coração. Nesse momento eu vou fazer uma breve oração e aí a gente vai dar já início à ministração de hoje. Pai eterno, em nome do teu Filho, o nosso Senhor, Salvador, Cristo, o Messias. Estamos aqui para compreender e receber da tua palavra as revelações e inspirações do Espírito Santo. Senhor, para a glória do Pai eterno, o Deus vivo, invisível, poderoso, nos instrua, nos ensine, nos inspire a viver por meio da tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de hoje é algo maravilhoso. Eu acredito que vai trazer aos seus corações também algo e um entendimento que vai além da nossa compreensão de homem. O Instituto ID Prover, ele tem essa primeira comunidade, a comunidade de missões, porque nós somos uma obra missionária. A nossa finalidade é fazer missões. Nós temos por finalidade fazer missões. E o que é mais gratificante é que o Senhor nos deu uma identidade. E essa identidade é discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, aqui, nós somos discípulos de Cristo. Você que está assistindo ou vai assistir essa ministração em outro momento, através do YouTube, você também é discípulo de Cristo. E se você entende isso, se você enxerga isso, nós estamos no mesmo lugar espiritual, no reino de Deus. Porque todos aqueles que se denominam discípulos de Cristo, têm somente um Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe que é Ele que nos chama, sabe que é Ele que nos instrui para fazer a sua vontade, para realizar os seus planos. Então, se você se identifica, seja participantes conosco desta missão. Ser discípulo de Cristo aqui na terra e levar a mensagem por aonde você passar. Se fosse para dar um título a essa ministração, ela seria o padrão de excelência do reino de Deus. Vocês entenderam? O padrão de excelência do reino de Deus. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para você que é discípulo de Cristo. Você conhece o padrão de excelência do reino de Deus? Eu acredito que muitos vão se surpreender. A gente vai trazer uma base da administração e muitos vão parar para pensar, mas espera aí, será se eu estou atendendo esses quesitos? Será se eu estou pondo a minha vida em prática como deveria colocar? Porque o Messias, ele veio aqui há mais de 2000 anos atrás. Ele deixou seus ensinos, suas palavras. Os primeiros discípulos do Senhor vieram, pregaram, levaram a palavra. E muitos hoje, no ano de 2025, ainda não compreendem o padrão
de excelência do reino de Deus. Então, é sobre isso que vamos falar. É sobre isso que vamos buscar entendimento. É sobre isso que vamos buscar compreensão esta noite. Então, uma pergunta que eu faço para você nesta hora é: quais comportamentos devemos ter para acessar o reino de Deus? A primeira questão é essa: quais comportamentos que nós devemos ter para acessar o reino de Deus? A segunda questão: quais hábitos que agradam ao Pai Eterno? Já está parando para pensar, refletir? Maravilha! Porque o nosso intuito é provocar no seu coração um momento de pensamento, um momento de reflexão. Porque a palavra ela precisa refletir dentro de nós, e não somente no nosso exterior. A terceira questão: como deve ser o estilo de vida dos filhos de Deus? Como deve ser o meu e o teu estilo de vida? E, para concluir esse tema de hoje, outra pergunta que a gente vai buscar respostas é: quais propósitos de vida nos aproxima do reino de Deus? Quais propósitos de vida faz com que você se aproxime do reino de Deus? E a base para o estudo de hoje, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia e colocassem em Mateus 5:48. Vocês podem fazer isso neste momento? Mateus 5:48. Vocês vão ver que o texto ele é curto, mas um entendimento profundo. Mateus 5, versículo 48. Vou fazer a leitura, meus irmãos. Jesus falou quando ele esteve aqui na terra e nos encorajou através desta palavra. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E agora? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu acredito que você já deve ter ouvido ministrações, visto pessoas falar, líderes falar, que você não precisa ser perfeito. Que você pode ficar do jeito que você está aí, que o Senhor te aceita. Que você não precisa mudar o teu comportamento, os teus hábitos, o estilo de vida, os teus propósitos, para viver uma vida com o Senhor. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que ser perfeitos. E agora, qual que é o grau dessa perfeição? Qual que é a qualidade que você está entregando ao Senhor? Porque há um parâmetro aqui. Você deve ser perfeito assim como o Pai é perfeito. Oh, glória! Aqui existe uma régua de qualidade. Aqui existe uma régua de entrega. Aqui existe uma régua de renúncia. Aqui existe uma régua de desapego. Aqui existe uma régua de perseguição. Aqui existe uma régua de sofrimento. Agora vamos entrar no tema e buscar entender o que o Messias quis dizer para nós e ver se a gente se encaixa nesse padrão, se a gente está neste padrão, ou o que podemos fazer para adentrar a esse padrão de excelência do reino de Deus. A primeira questão que eu tenho que compreender, a primeira questão que eu tenho que buscar é entender o que é padrão de excelência e o que é perfeição. Porque muitos não compreendem essa questão. Muitos têm um entendimento de padrão de excelência e de perfeição diferente daquilo que verdadeiramente é de que o Senhor se agrada. Por quê? Porque aprendeu a viver de uma forma mediana e acha que Deus vai aceitar o seu padrão mediano.
Acha que o Pai Eterno vai aceitar a sua entrega mediana. Não, não vai. Não vai. O Senhor sempre vai te chamar para fora dos teus limites, para fora daquilo que você julga ser capaz de aguentar. Entenda uma coisa, aquilo que você pode suportar não é o Senhor, é você. O Senhor sempre vai te levar para algo maior, se verdadeiramente Ele estiver trabalhando na tua vida. Por quê? Porque Ele quer te levar para um ambiente onde Ele vai te tornar perfeito por meio dEle. Então não é as tuas convicções, não é a forma que você enxerga a realidade da tua vida, não é o modo que você enxerga a tua vida. Ele vai te tirar de um lugar onde você está na zona de conforto e vai te levar para um outro lugar onde a palavra zona de conforto não existe. E ali Ele vai começar a trabalhar em você. Então vamos entender o que é padrão de excelência. Vamos compreender essa verdade e levar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa forma de enxergar a vida. A primeira questão é entender que excelência é realizar algo além das expectativas. Olha como as coisas começam a mudar aqui. Excelência é realizar algo além das expectativas. Então eu te pergunto, meus irmãos, qual é a tua expectativa em Cristo? O Senhor vai te levar além dessa expectativa. Qual é a sua expectativa em relação aos sonhos de Deus para a tua vida? Ele vai te levar além dessas expectativas. Então, excelência é algo além da minha e da tua expectativa. Então, se você está sendo mediano, não tem como ser excelente. Vocês conseguem compreender isso, meus irmãos? Você está percebendo que o Senhor está nos chamando agora para uma conversa íntima com Ele? E qual é a tua resposta? Qual a resposta que você está dando? Quando executamos as nossas atividades com excelência, revelamos um bom testemunho que aponta para Deus. Então, quando você está agindo por meio da tua excelência ao Senhor, as pessoas que olham para você vão encontrar Deus. Sem você precisar falar. Sem você precisar dizer o que você é. Porque as pessoas vão ver Deus através das suas atitudes de excelência. Vocês conseguem compreender essa dimensão? Mas o sistema te criou para ser mediano. É por isso que você não consegue enxergar o que é ser excelente. É por isso que muitos enxergam a excelência como algo impossível de alcançar. Mas a palavra nos ensina que não. E nós temos Daniel como exemplo para as nossas vidas. Pois Daniel, ele possuiu o espírito de excelência, ao qual agradou a Deus, e fez com que ele chegasse na posição onde Deus quis que ele chegasse. Então, eu trago uma coisa para a minha vida e para a tua vida. Aonde Deus quer te posicionar, vai exigir de você um grau de excelência e perfeição, que você tem que estar disposto a entregar. Senão, você não vai chegar no lugar onde o Senhor quer te colocar. E você vai ficar como o grupo de medíocres. Mediano. É nesse lugar que você quer ficar? Porque se for nesse lugar, a administração nem serve para você. Pode fazer outras coisas. Agora, se você quer chegar neste lugar, a administração serve para você. Então, continua aí e eu continuo aqui. E vamos buscar entender esse padrão de excelência. Precisamos honrar a Deus e não a nós mesmos.
Então, um detalhe de padrão de excelência: para de buscar honra para si e honre o teu Criador. Pare de ser um homem medíocre, querendo a aprovação de homem, querendo aprovação de homem, querendo honra de homem. Porque os discípulos de Cristo só têm um desejo no seu coração, que é honrar o Pai, por meio do Filho. É o único desejo no coração dele, latente, que queima, é honrar o Pai, por meio do Filho. Então você precisa entender que o teu padrão de excelência tem que buscar honrar a Deus, através do teu comportamento, do teu hábito, do teu estilo de vida e do teu propósito de vida. Contudo, a excelência não pode ser confundida com superioridade ou arrogância, pois não significa estar acima dos outros. Envolve superação dos próprios limites e dificuldades e as escolhas pessoal de melhorar constantemente. Então, agora eu tenho um espírito de excelência, eu sou maior do que aquele que não é? Não! Agora eu consegui desenvolver o meu espírito de excelência, você é arrogante? Não! Oh, glória! A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque ela olha para um homem imperfeito e através do Senhor, o Senhor vai trabalhar em nós para que nós tornamos perfeitos à medida ao qual nós nos relacionamos com Ele. Então a perfeição também vem do Senhor. A excelência vem do Senhor. De que forma? Por meio do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Algumas características. Quem tem um espírito de excelência não se conforma com a mediocridade. Não aceita viver na média, mas procura crescer, se desenvolver, exceder ao ordinário e refletir a grandeza do Senhor. Conseguiu compreender? Se você quer ter um espírito de excelência, se você tem uma mentalidade medíocre, você não vai conseguir. Você vai ter que romper a tua mentalidade medíocre, que o sistema do mundo colocou. Qual que é a aprovação nas faculdades hoje? Você aceita a média? Então você é medíocre. Você está fazendo o que o sistema quer. Você está vivendo como o sistema quer. Porque nós já entendemos até aqui, nesse ponto da ministração, que ter um espírito de excelência é ir além. Então não tem como parar na minha zona de conforto. O padrão de excelência que devemos buscar é um espírito no padrão elevado de Deus, assim como o Messias nos ensinou. Assim devemos buscar e viver. Um espírito no padrão elevado de Deus. Você pegou isso daí para o teu espírito? O teu espírito tem que estar no padrão elevado de Deus. Onde está o teu espírito? Dormindo? Porque a palavra vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes. Ah, eu estou frio, eu estou morno, o Senhor diz que vai te vomitar. Você está morno, o Senhor vai te vomitar. Então, aonde está o teu espírito? O que o teu espírito está buscando? Porque isso vai fazer diferença na tua vida com Deus. E principalmente alcançar o padrão de excelência do reino de Deus. Meus irmãos, é hora de coçar a cabeça, né? É hora de falar, e agora? E agora, José? E agora é a hora da gente pensar em mudar a forma da nossa vida.
mudar a forma que enxergamos a nossa vida, da forma que nós nos posicionamos diante as diversidades, circunstâncias, dificuldades. Você sabe de uma coisa, meu irmão, discípulo de Cristo? Se a tua vida está difícil, é um propósito de Deus. Ah, mas não é Satanás? Não, meu irmão, para, Satanás não faz tudo, não. Você às vezes te prejudica mais. E Satanás só fica te olhando você fazer as coisas de forma a qual não agrada a Deus. Ele nem precisa fazer, porque você já tem um espírito medíocre. Você já tem uma vida ao qual você se conforma com tudo e qualquer coisa. Para que Satanás vai atrapalhar já as suas decisões? Para que Satanás já vai atrapalhar as suas escolhas? Por que Satanás vai falar para você, não, você está... Se marcar, Satanás vai até falar, você está ficando bom demais. Cuidado, senão você vai querer tomar meu lugar. Então, cuidado para você não ser um autossabotador. Cuidado para você não ser uma pessoa que se autodestrói. E aí vai encontrar alguém para colocar a culpa. Vai encontrar alguém para dizer que foi por causa daquela pessoa, daquela situação, que você se tornou o que você se tornou. Porque esse é o pecado original. Eva colocou a culpa em alguém. Adão também colocou a culpa em alguém. E você? Em quem você tem colocado a culpa pelo teu modo de vida? Hoje, irmão, a palavra não é uma massagem. E aqui na comunidade de missão não tem massagem. Aqui tem como proposta trazer a palavra de forma verdadeira, de forma clara. E fazer com que você mude por meio da reflexão. Que você mude através da meditação na palavra. Que você mude através do teu relacionamento com o Espírito Santo, buscando a tua verdade. Não é a minha verdade, não é eu dizer o que você tem que fazer, é você buscar compreender o que você tem que fazer e mudar. Aqui o teu líder é Cristo. Aqui o teu mentor é o Espírito Santo de Deus. É diferente, meu irmão. É diferente. Aqui a tua responsabilidade é com a tua vida. E aqui você responde pelas consequências das tuas escolhas. Este é o Instituto Ide Pro Vida. Mas vamos entender mais algumas coisas aqui, meus irmãos. Eu nem comecei a ministração e eu acredito que já está encorajando o teu coração a mudar de vida. A mudar de posicionamento na sua vida. Agora vamos lá. Sendo discípulo do Mestre, aprendendo e repetindo os padrões de comportamento ao qual Cristo nos ensinou, para que possamos alcançar graça e adentrar ao seu reino. Então, qual que é o nosso propósito aqui, meus irmãos? Que estamos aqui essa noite aprendendo por meio da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser perfeitos, assim como o Pai é perfeito. Que palavra maravilhosa, não é? Então nós temos o quê? Que aprender e repetir os padrões de Cristo, irmão. Então a palavra, ela não pode ser dita e ficar só como uma mensagem de motivação. A palavra, ela tem que entrar e mudar a tua vida, mudando o teu modo de pensar, mudando a tua consciência e despertando a tua consciência de forma espiritual. Porque muitos vivem no dia de hoje acreditando que não há de prestar conta. Mas um dia, cada um de nós iremos prestar conta. Sobre o quê? Sobre a vida pela qual vivemos na terra. E para onde vai, para onde não vai? Irmãos, isso é uma discussão que não é a hora, não é o momento. A questão é o seguinte, que o padrão do reino de Deus mostra para aqueles que querem se andar neste caminho, adentrar ao reino de Deus, precisa mudar os seus comportamentos, precisa mudar as suas atitudes, precisa mudar o seu estilo de vida. E é isso que importa para nós agora. Porque como eu vou pensar na eternidade, como que eu vou pensar no fim dos tempos, como que eu vou pensar no Apocalipse, se eu sequer estou corrigindo a minha vida? Sequer estou fazendo o básico do dia a dia. Sequer que as pessoas olhem para mim e não identifiquem Cristo em mim. Olham para mim e não vê o Pai.
olha para mim, não vê a luz do Espírito Santo de Deus, eu vou pensar em eternidade. Não, irmão. Não. Começa na tua escada da tua vida, colocando tijolinho por tijolinho. Porque ninguém acessa o topo, se não começar degrau por degrau. Então começa a acertar os degraus da tua vida, para conseguir acessar os lugares mais altos no reino de Deus. Agora eu quero trazer para vocês um pouco da questão de perfeição, meus irmãos. De acordo com a definição mais comum, a perfeição refere-se a um estado ideal, ao qual tudo está em seu mais alto grau de excelência e não há falhas ou imperfeição. Então, irmãos, eu vou dar uma boa notícia para você e uma boa notícia para mim. Quem chegou aqui hoje para conhecer Cristo? Neste momento, nesta hora, este é teu estado de perfeição ideal para chegar em Cristo. Agora, cuidado. Não vá ficar medíocre. É verdade que o Senhor aceita do jeito que você chega, naquilo que você acredita como perfeito. Mas a partir dali, precisa acontecer, precisa existir uma verdadeira mudança dentro do seu interior. A luz precisa entrar de tal modo que as trevas não tenham mais lugar. Então, tudo aquilo que antes você não conheceu e passa a acontecer precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser restaurado. Então, assim, você é perfeito no agora? Sim, porque neste momento é o teu estado ideal. É por isso que o Senhor chama o teu espírito para fora, para que você esteja em constante mudança, alcançando a cada dia a perfeição, até chegar na altura do Pai. Porque a palavra diz, sede perfeitos, como o teu Pai é perfeito. Então existe uma medida de perfeição que Cristo espera de mim e de você. E é para essa vida, não é para a eternidade. É para agora, não para depois. Então, como discípulos de Cristo, devemos buscar um espírito de excelência e perfeição, ao qual damos testemunhos por meio do nosso modo de vida, meus irmãos. Isto nos leva para um caminho único de aprendizagem, constante, dia após dia. E ao passar do tempo, devemos nos apresentar melhores do que antes, nos levando à perfeita prática do Evangelho, da salvação, do reino de Cristo e do Pai eterno. Então, entenda uma coisa, você chegou agora com o seu ideal perfeito. A pergunta que eu te faço, esse ideal vai permanecer daqui a 1 ano? Esse ideal vai permanecer daqui a 10 anos? Esse ideal vai permanecer daqui a 20 anos? Não pode, irmão. Porque se o Espírito de Deus habita em você, um dos mistérios do reino é te transformar dia após dia. Não perca tempo. Porque se você tem uma mentalidade rígida, você não está se permitindo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que quer transformar você num ser perfeito, assim como Deus é perfeito. Portanto, perfeição é um estado ideal no hoje. Ah, meu irmão, não posso seguir Cristo porque eu estou no pecado. É o teu estado de perfeição no hoje. Cristo pode te limpar, te mudar, te restaurar, te transformar. É só você aceitar a seguir uma vida com Ele. Então esse estado atual, ele não vai permanecer, porque ele vai mudar, porque Cristo vai te mudar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Cristo vai te mudar. Então é Ele que te derrama o amor sobre a tua vida. É Ele que derrama a graça sobre você. É Ele que morreu por você. Esse ser imperfeito que aí está hoje, Ele já morreu por esse ser imperfeito. Esse ser pecador, esse ser que não consegue obedecer a Deus, ele já morreu. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que aceitar a transformação do Senhor em nossas vidas. Porque é uma dádiva de Deus.
Ele ter nos dado o Espírito Santo da verdade. É uma virtude tão maravilhosa que muitos desprezam, mas nós não devemos desprezar. Porque o nosso Senhor, o Messias, veio a essa terra, pisou, viveu aqui, ministrou aqui. E ele viu a necessidade do homem, que ele não ia conseguir fazer o seu trabalho de perfeição sem o Espírito Santo da verdade. Então foi preciso que o Espírito Santo viesse ao mundo para que nós conseguíssemos alcançar a luz plena por meio de Cristo. Então até isso ele nos garantiu, meu irmão. Então não tem como você não fazer a obra. Não tem como você não ser transformado. Se você não quiser. Se você não se permitir. Se você não se aceitar. Porque o Senhor não é invasivo, Ele não vai entrar na tua vida e vai falar assim, ó, vem cá, vou te transformar, agora você fica aí e espera. Não é assim que funciona. Você precisa da permissão. Só que o Senhor não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer, Ele vai te dar os caminhos, Ele vai te dar as direções, Ele vai te dar os comandos, e você precisa executar. É isso que muitos nos dias de hoje parecem não entender. Parece que nos dias de hoje virou uma questão de oba-oba, a questão do Evangelho. Você vai buscar a palavra ou buscar a administração porque você quer cura, você quer receber milagres, você quer receber bênçãos, maravilhas, mas você não vai porque você precisa crescer em seu comportamento. Você não vai porque você precisa crescer nos seus hábitos, que você precisa melhorar no seu estilo de vida, que você precisa melhorar nos seus propósitos. Você não vai em busca de melhora no seu estado atual de perfeição. Você só vai em busca de Cristo para buscar as bênçãos. Então, este homem continua imperfeito e não alcança o grau de perfeição para adentrar ao reino de Deus. Irmãos, Gálatas 5, 22 e 23 diz que os frutos do Espírito Santo é amor. Então, se você está se tornando uma pessoa perfeita, o amor está entrando dentro do seu coração. Não tem como você falar que tem o Espírito Santo de Deus e o amor incondicional não está no teu coração. Gálatas também vai nos ensinar que o fruto do Espírito é alegria. Então não tem como você dizer que tem o Espírito Santo dentro de você e não ter um estado de alegria. Um estado de espírito de alegria, independente das dificuldades. Também trazendo paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a palavra ela é mais categórica, ela diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você conseguir um grau de perfeição através do Espírito Santo de Deus, não há lei. Não há lei para você. Porque você está no Espírito, vivendo no Espírito, por meio do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, o padrão de excelência do reino de Deus, ele traz alguns exemplos para a nossa vida. E o primeiro aqui, para a gente ser discípulo de Cristo, eu vou trazer respostas à primeira pergunta de comportamento. Vocês lembram que no início nós fizemos uma pergunta, quais comportamentos devemos ter para acessar o reino de Deus? E como a hora já está passando, eu vou tentar correr um pouco aqui com o texto também. Mateus 5, 13 e 16 nos ensina, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Agora, o que eu preciso entender aqui, meus irmãos? Meus comportamentos. Primeiro, o Senhor está afirmando que eu e você, como discípulos de Cristo, somos o sal da terra.
Então vamos entender brevemente essa questão. O sal da terra significa viver de maneira que glorifiquem a Deus. Ou seja, você deve viver de maneira que Deus está sendo glorificado pela tua vida. Deste modo, está apontando que você é sal na terra. Só que não para por aí. Influenciando de forma positiva o mundo ao nosso redor. Então, como você está influenciando as pessoas? Como você está influenciando as pessoas em tua volta? Como você está influenciando o mundo por meio da tua vida? Porque se você é sal, o teu papel é influenciar. O sal da terra, ele busca preservar valores morais e espirituais. Não é maravilhoso isso? Você olhar para si mesmo e falar, graças ao Senhor, os meus valores morais estão alinhados com o Pai. Os meus valores espirituais estão alinhados com o Pai. Porque perfeição é isso. Não é maravilhoso isso? Claro que é. Os discípulos de Cristo têm como missão ser uma influência transformadora no mundo. Agora, na época de Cristo, vamos entender as funções mais importantes do sal. Primeiro, uma das funções do sal era preservar. Oh, glória! Você é sal da terra, então você precisa preservar. Agora, olha só. O sal impedia a deterioração dos alimentos, pois era usado para conservar as coisas. Hoje também usa, né? Hoje também usa essa prática em muitos lugares. Trazendo para a nossa realidade de discípulos de Cristo, somos chamados para preservar os valores do eterno. Somos chamados para preservar os valores que estão na palavra do Senhor. Diante de uma sociedade que hoje, em sua maior parte, está afastada dos valores e da verdade. E que vai se deteriorando de geração em geração. Então, você precisa preservar diante de uma sociedade que não preserva. Mas você precisa se manter íntegro e fiel. Depois, o sal ele tem o seu sabor. E os sabores dos alimentos, eles passam a ser realçados. Os discípulos de Cristo devem refletir o amor e a verdade de Deus, trazendo alegria e significado para a vida das pessoas ao seu redor. Então, você tem que levar sabor para a vida das pessoas, porque você é sal. Olha como é maravilhoso os ensinamentos de Cristo. Agora, a terceira característica que nós vamos ver aqui, ou a terceira função, o sal serve, e eles usavam na época, para purificação. E agora? Entre as propriedades do sal está a de purificação. Os discípulos de Cristo são chamados a viver com integridade, santidade e pureza de coração, influenciando as pessoas em sua volta. Então, olha que maravilhoso. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ser íntegros. Isso não é, não. É algo que tem que ser comum entre nós. Temos que buscar a santidade, ou seja, ser santos. No nosso modo e maneira de viver. Santos de pensamentos, santos de consciência, santos de coração. Porque isso vai nos levar à pureza no nosso coração. Agora, olha a advertência de Cristo. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Ou seja, meus irmãos, discípulos de Cristo que aqui estão, e aqueles que estão assistindo a ministração. Se você que é sal da terra perder o sabor, como vai te restaurar? Não tem como. O Messias diz que não tem como. Perde-se o sabor, tem que jogar fora, tem que descartar o sal. Isso nos leva a buscar um espírito de excelência, ao qual nos leva para um caminho de perfeição, sendo discípulos autênticos, verdadeiros, sendo impactados e impactando pessoas. Então, para que o sal não perca o sabor, você tem que viver
essas verdades, impactar e sendo impactado. Agora, um discípulo que não influencia a sociedade conforme a vontade de Deus, ele perde a sua essência e propósito. Já pensou, meus irmãos? Você perder a sua essência e o seu propósito, porque você optou por não ser sal. Porque você optou por não ser luz. Porque você optou por não responder ao chamado do Messias. Porque você optou por viver medíocre, na média. Porque você optou por não buscar um espírito de excelência. Porque você optou por não buscar a perfeição. Meus irmãos. Agora, a questão de luz do mundo significa a verdade e a presença de Deus. Se você é luz do mundo, significa a verdade e ter a presença de Deus. Se as pessoas olham para você e te enxergam como a luz de Cristo em você, você está carregando a verdade e a presença de Deus. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então, esses discípulos, o que eles fazem? Eles levam a luz aonde estão as trevas. Ele leva a luz aonde está a ignorância de entendimento. Ele leva a luz aonde está o pecado. Então, esses que são a luz do mundo, aonde há ignorância, ele leva conhecimento. Você tem levado conhecimento onde há ignorância? Então, você é a luz do mundo. Onde há o pecado, a imoralidade, você tem levado comportamentos de luz? Comportamentos a qual as pessoas falam, nossa, meu irmão, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por esse padrão de excelência a qual você exerce, porque esse padrão está me inspirando. Portanto, ser sal e ser sal da terra e ser luz do mundo traz responsabilidade. Para os discípulos de Cristo que aceitam o chamado. Então, primeiro, pensem comigo. Devemos viver de acordo com os princípios divinos. É a nossa primeira missão. Como discípulo de Cristo, viver de acordo com os princípios divinos. A segunda missão, impactar o mundo, assim como Cristo fez. E agora, meus irmãos? Você está disposto a mudar o teu padrão de excelência? Terceiro, permanecer fiel à identidade de Cristo, vivendo coerente com os seus ensinamentos, com os ensinamentos de Deus. Quarto, glorificar a Deus em tudo e em qualquer situação. Você tem feito isso na tua vida? Depois, trazer esperança e transformação ao mundo e ao nosso redor. Isso é ser sal e luz. Isso é ser discípulo de Cristo. Isso é viver conforme a vontade do Senhor. Maravilha, meus irmãos? Agora vamos ver os hábitos. Quais hábitos que agradam ao Pai Eterno? Hábitos são padrões de comportamentos repetitivos. São padrões que repetimos. E aqui, Mateus 5, 37, 42 nos ensina. Primeiro hábito que devemos ter. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Aí ele adverte. O que passa disso vem do maligno. Então, meus irmãos, o nosso hábito tem que ser simplesmente sim, sim, não, não. Então, você tem vivido esse padrão de excelência? Você tem vivido esses hábitos que agradam ao Senhor? Vocês ouviram o que foi dito, continuando o texto, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.
Olha como é difícil, irmãos, a gente olhar nos tempos de hoje, os nossos hábitos. Nós temos resistido ao perverso. Aqueles que nós temos a coragem de se levar um tapa no rosto, oferecer ao outro lado, ou vamos lutar contra a pessoa. Uma pessoa que vem e te pede algo, a palavra diz que nós temos que emprestar. E agora? Agora, no mundo onde o eu é mais forte, como que a gente vai emprestar para uma outra pessoa, sem garantias de que vai receber de volta aquilo que foi emprestado? Então, é muito difícil você ser um servo excelente e perfeito. Porque vai exigir de você prática que o mundo diz que é errado. Vai exigir de você práticas que o mundo vai dizer que você é louco. A segunda questão, Mateus 6, 14, 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha que hábito maravilhoso de perdoar. Você tem praticado perdão? Você tem praticado perdão? Porque se você tem praticado perdão, você tem recebido perdão do Pai Celestial. Agora, se você não tem praticado perdão, você não recebe o perdão do Pai Celestial, porque a palavra dele está escrita. Se você não perdoar, o Pai Celestial não vai lhe perdoar. Mateus 6, 14, 15. E agora, meus irmãos? Eu vou mudar os meus hábitos para alcançar graça diante do Senhor e passar a me desenvolver na perfeição a qual agrada a Ele? Ou não? Não vou mudar os meus hábitos. Vou permanecer da maneira que sou. Bem, depois a gente tem a questão do estilo de vida, que é o modo de viver de cada um. Como deve ser o estilo de vida dos filhos de Deus? Mateus 5, 43, 47. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele fez raiar o sol sobre os maus e os bons e derramar chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, como mudar o nosso estilo de vida? Como mudar o nosso modo de vida a encontrar a perfeição, a encontrar um espírito de excelência que vai agradar o Pai e fazer com que você tenha acesso ao reino de Deus? Primeiro, ame os seus inimigos. Você tem uma lista de inimigos aí? Tem? Então coloca lá, eu preciso amar esta pessoa. Coloca no nome na frente dele, eu preciso amar essa pessoa. Agora peça força para o Espírito Santo de Deus te ajudar. Porque não vai ser fácil. Porque o padrão de excelência vai além da nossa compreensão. Perfeito? Para fazer bem feito. E tem pessoas que estão te perseguindo? Estão te insultando de algum modo? Bem, o Senhor pede que a gente tem que orar por essas pessoas. Não tacar pedras. Orar. Agora, olha que interessante. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? O que o Senhor está dizendo aqui em moeda trocada e bem simples de entender? Se eu te dou R$1 e você me dá R$1, acabou, anulou, meu irmão. Está aqui na terra e está terminado. Por quê? Porque o teu padrão de amor é de acordo com aquilo que você recebe de volta. Agora passe a amar aquelas pessoas que te maltratam. Aquelas pessoas que te caluniam, que te difamam. Aquelas pessoas que não vão te dar nada em troca.
por você derramar o amor sobre ela. Aí, neste lugar, nesta hora, você está colocando galardões no reino dos céus, tesouros na eternidade, não aqui, meus irmãos. Agora, a outra questão é mais prática ainda, no estilo de vida. Se vocês saudarem apenas seus irmãos, não estão fazendo nada demais. Por quê? Porque tem pessoas que são seletivas, só saudam aqueles que estão próximos, em proximidade. Esquecem dos outros. Às vezes julgam os outros, condenam os outros. A palavra está falando que nós não estamos fazendo nada demais. A mesma coisa da questãozinha da moeda, R$1 para lá e R$1 para cá. Acabou ali, meu irmão. Então, o meu padrão de excelência, eu preciso ser diferente, irmãos. Eu preciso saudar. Se eu quero um estilo de vida ao qual o reino de Deus me dá acesso, eu preciso saudar pessoas ao qual, de certa forma, eu, na minha carne, na minha naturalidade, eu não faria. Entendeu, meus irmãos? Você está percebendo que o Senhor está nos puxando para cima, para o reino? Bem, e propósito, irmão? Você tem propósito de vida aí no seu coração? Eu quero contribuir com vocês aqui de forma bem breve, alguns. Não vou entrar em detalhe específico em cada um, porque não dá tempo. É só um momento de reflexão por meio da palavra. E essas palavras que ela tem o poder de entrar no seu coração. Então a pergunta é, quais propósitos de vida nos aproximam do reino de Deus? Então vamos meditar por meio de Mateus 5, 3 a 12. O primeiro propósito que nós devemos ter no nosso coração. Eu vou ler cada versículo aqui, de forma breve, e vou já trazer o entendimento para a gente finalizar. Então, o versículo é de 5 a 3 a 12. Então, depois vocês podem ler ele todo, né, na sua íntegra, e aqui eu vou trazer algumas partes. Bem-aventurados pobres em espírito. O primeiro propósito de vida que você tem que ter, ser uma pessoa bem-aventurada e ter um espírito ao qual agrada a Deus. Qual é esse espírito? Pobre em espírito. O que vai acontecer com essas pessoas em visão de reino? Pois deles é o reino dos céus. Então você precisa plantar no teu coração uma semente. Eu preciso ser pobre em espírito. Porque se eu alcançar essa grandeza de excelência, o reino de Deus é meu. Segundo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se você chora por causa do reino, se você chora por causa de Cristo, se você chora por causa das obras, se você chora por causa das suas necessidades, das suas aflições, você vai ser consolado. Então, o choro traz a presença do Senhor. Então, tenha um propósito, chore diante do Senhor, para que você possa ser consolado. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então você quer viver bem nessa terra? Torne-se uma pessoa humilde e busque isso como propósito de vida. Não para por aí, meus irmãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mas não é a tua justiça, a justiça própria, é a justiça de Deus. É entender que Ele vai fazer quando Ele quiser fazer, na hora e no momento que Ele quiser fazer. E se as coisas estão conforme estão, a gente só tem que aceitar. Porque Ele é justo. E Ele sabe sempre o que é melhor para mim e para você. Então, eu preciso desenvolver um espírito que tenha fome e sede de justiça, mas a justiça de Deus. Também eu preciso entender que, bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então eu preciso desenvolver um espírito misericordioso. Eu não posso olhar para as pessoas e ser simplesmente um ser reativo. Eu não posso olhar para as pessoas, que as pessoas me dão um tapa, eu vou devolver um tapa. A pessoa me xingou, eu vou xingar. A pessoa brigou comigo, eu vou brigar. Não. Você está entendendo o nível para onde o Senhor quer que você vá? Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Quando eu li essa passagem, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu peguei e falei, Senhor, eu fiz essa oração para o Senhor. Senhor, que o meu coração seja puro aos seus olhos.
Porque eu quero ver o Senhor, o meu Pai Celestial. E a partir daí, eu busquei olhar o mundo e as pessoas não pelo olhar da maldade, não pelo olhar da malícia. E passei a olhar a vida e as coisas através do coração puro. Porque o meu desejo no meu coração é ver a Deus. E o meu desejo no meu coração é viver com Deus. Então, como eu vou ver a Deus e vou viver com Deus se o meu coração não for puro? Então, busque um padrão de excelência onde o teu espírito, onde o teu coração se torne puro para você ver a Deus. Depois, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Torne-se um pacificador. Para de buscar contendas, intrigas, brigas. Isso não leva a lugar nenhum. Na verdade, te afasta do Criador. Então busque pacificar as coisas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então a palavra também nos ensina que somos aventurados por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa daquilo que Deus, o Pai Eterno, fez por nós. E dessas pessoas é o reino dos céus. E a palavra também nos ensina que bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então você quer encontrar um padrão de excelência, um padrão de qualidade de espírito para adentrar ao reino dos céus? Alegre-se e regozije-se. Quando, por causa de Cristo, não é por causa de você, por causa dos seus desejos, suas vontades, não, por causa de Cristo, as pessoas te insultar, te perseguir. E levantar todo tipo de calúnia contra você. Então, meus irmãos, olha só que interessante que eu preciso dividir com vocês. As pessoas estão te caluniando por causa de Cristo? Fiquem alegres. As pessoas estão te difamando? Fiquem alegres. Por quê? Porque é Cristo que te defende. É Cristo que vai lutar por você. Você não precisa fazer nada, a não ser orar por essa pessoa, por essa pobre alma. Oh, glória! Então, para a gente finalizar essa ministração de hoje, o padrão de excelência do reino de Deus, como dito em Mateus 5, 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, nos traz uma esperança. Colocar o nosso coração nos propósitos certos. Colocar o nosso coração no estilo de vida certo. Colocar os nossos corações em hábitos que verdadeiramente vão agradar a Deus. Colocar os nossos corações em comportamentos que verdadeiramente vão agradar a Deus. E principalmente, ser sal e ser luz para aqueles que ainda precisam encontrar Cristo em seu coração, em sua alma, em seu espírito. Portanto, meus irmãos, ser discípulo de Cristo é um compromisso que você faz com o Messias. É um chamado que você atende com o Messias, que ecoa da eternidade para esses dias atuais a qual nós estamos aqui. Perfeito, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha contribuído para o teu crescimento, tanto espiritual quanto de vida, que você tenha um coração, o desejo verdadeiro e genuíno de ser discípulo de Cristo, assim como nós acreditamos, como nós vivemos e como nós somos discípulos de Cristo, e que mais pessoas venham a buscar esse estilo de vida. Uma vida de excelência, uma vida de abundância, uma vida de propósito. Um padrão mais elevado a cada dia. Um padrão ao qual nos traz desafios para a honra e glória do nosso Senhor.
Muito obrigado. Agora a gente vai ficar com mais um momento de louvor, né? E depois nós vamos para a questão da comunhão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima ministração, meus irmãos.